Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. Hoje uma edição especial, que me perguntaram muito, professor, o que realmente tem dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional? E hoje resolvi então trazer tudo que tem dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional para você tomar a melhor decisão em entrar para essa turma que está quase se encerrando. Mais de 80% das inscrições já foram realizadas. Então eu te convido a fazer parte dessa turma, do novo curso de acupuntura na inteligência emocional que começa agora. Então já vou mostrar aqui para vocês tudo que tem dentro do curso, tá? Só vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos e aproveita e tira as suas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat aí que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Perfeito. Show. Então vamos lá? Vou mostrando aqui para vocês aos pouquinhos, para vocês entenderem de verdade, todo o conteúdo denso e brutal que tem dentro desse curso, tá? Para vocês terem ideia, todo o curso ele é formatado numa didática, num passo a passo para você entender como que vai se dar o processo de limpeza das emoções da forma mais profunda para você ter os melhores resultados, tá? Então vou virar aqui a câmera. E aqui nós temos então, nossa primeira aula, tá? Então o curso está aqui, o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0, tá? O nosso primeiro módulo então já conta com a aula de boas-vindas, tá? Nós temos uma aula de boas-vindas aqui, que eu explico tudo direitinho, como que funciona, como que você vai ter todo o processo aí para ter o melhor aproveitamento do curso. Em seguida, tá? Nós temos a segunda aula, que é o grupo do Telegram. Então o grupo do Telegram é exclusivo para os alunos do curso de Inteligência Emocional, ele fica aqui, basta você clicar que você vai entrar dentro do curso exclusivo para tirar todas as suas dúvidas, e eu que tiro as dúvidas de todos os alunos, tá? Lá dentro também você vai poder fazer um network muito importante ali com todos os seus colegas. Depois nós entramos nos pilares da inteligência emocional. Tá? A parte muito importante para você entender os pilares da inteligência emocional, como que funciona, o princípio do autoconhecimento, da automotivação, do exemplarismo, tá? E tudo isso aqui vai permitir que você entenda melhor o seu paciente para que você entregue para ele os melhores resultados, tá bom? Então os pilares da inteligência emocional. Depois nós temos um teste de inteligência emocional, está aqui o teste de inteligência emocional que você pode fazer em você e todos os seus pacientes para você entender em que nível da inteligência emocional você está, e eu recomendo sempre repetir esse teste ao final do tratamento para você saber realmente qual que foi a evolução ou sua ou dos seus pacientes, tá? Muito importante esse teste de inteligência emocional. Depois tem uma aula sobre antifragilidade, tá? Que eu explico sobre os 3 pilares de frágil, antifrágil e também de robusto, Então a nossa busca com o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional é levar os nossos pacientes, ao nível de antifragilidade, e juntamente, com todo essa aula de antifragilidade, você vai ter aqui o teste dos sabotadores, para você também utilizar e saber quem são os seus sabotadores, ou os sabotadores dos seus pacientes, Então saber ali o que te trava na sua vida, Então isso é muito importante. Depois nós temos o teste de antifragilidade também, que é um teste em PDF para você saber em que nível você está, se você está no nível frágil, antifrágil ou robusto. Depois nós temos outro teste, tá? Um teste de estresse, que você vai ver o seu nível de estresse, porque o estresse ele é o gatilho, que gera todos os padrões de desequilíbrios energéticos e físicos, tá? Então você vai saber o seu nível de estresse. Então olha, você tem um teste de inteligência emocional, teste de sabotadores, teste de antifragilidade e teste de nível de estresse. São 4 testes que você pode usar ali nos seus pacientes no início do tratamento e no final do tratamento, para você entender então qual foi a evolução do seu paciente, para você quantificar isso.
Depois nós temos uma aula muito importante que nós diferenciamos, né, o que é emoção do que é sentimento. Isso aqui nos traz uma visão muito ampla do curso de inteligência emocional, que a nossa visão é trazer, né, as emoções do inconsciente para o consciente, para transformar, né, ela em sentimento, trazer a racionalização e a conscientização dessas emoções. Então tudo isso no primeiro módulo, é um módulo mais básico. Depois nós temos o segundo módulo, que traz o e-book em PDF. Então você vai acompanhar todas as aulas no e-book completo das aulas, tá? É bem interessante esse e-book, ele é bem completinho, tem tudo o que você precisa saber dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. O módulo 3, então, nós entramos nas frequências energéticas, tá? Então, eu vou explicar todas as frequências energéticas e essa aqui é uma das aulas mais importantes, porque você vai entender o motivo pelo qual eu sigo a sequência das dessensibilizações nos pacientes que não têm queixa física e energética. Então você pode seguir essa sequência para, né, você trazer a melhor racionalização e o autoconhecimento para os seus pacientes. Depois nós temos uma aula de modelo de manifestação, tá? Então modelo de manifestação, como que cada emoção gera um padrão de desequilíbrio energético, isso pode reverberar no físico. E depois nós entramos na fisiopatologia da doença. Como nós adoecemos? Você sabe por que o seu paciente adoece? Como que ele adoece? Então essa aula eu explico tudo isso também. No módulo 3, então, nós temos a formação do corpo físico, né? Eu explico como se dá toda a formação do corpo físico, porque que dos métodos de diagnóstico que a constituição física será tão importante aqui na nossa linha de tratamento. E aí nós entramos na nossa primeira prática, que é a dessensibilização gestacional. Então essa primeira prática aqui é a dessensibilização gestacional, tá? Que eu mostro para vocês como vocês podem limpar as emoções dos seus pacientes desde o período gestacional. E aí depois eu tenho aqui também, né, as dessensibilizações mostrando a localização dos pontos na prática para você fazer ela também, tá? Olha, interessante, 106 comentários, né? Aí no módulo 4 nós vamos ter os padrões de desequilíbrios, tá? Eu falando sobre todos os padrões de desequilíbrios, como você pode usar isso aqui no seu diagnóstico. Módulo 6, eu falo sobre os pontos de acupuntura, como que os pontos de acupuntura vão atuar nessa linha terapêutica do curso de inteligência emocional e por que eles trazem esse efeito nas questões mentais, nas questões conscienciais, tá? No módulo 7, você vai ter uma aula sobre ficha de anamnese, o direcionamento exato para cada pergunta que você deve fazer para o seu paciente, para que você possa chegar na causa exata do desequilíbrio emocional e assim você tratar o seu paciente da melhor forma possível. Essa ficha de anamnese também está em PDF para você baixar, tá? Você pode baixar essa ficha de anamnese e ter acesso a essa ficha para você usar nos seus pacientes, ou se você quiser complementar, né? É uma ficha bem sucinta que eu utilizo da melhor forma para que nós possamos ter os melhores resultados. Depois nós temos uma aula de biotipologia, né, que eu explico como se dá a formação do corpo físico, né, e como o corpo físico interfere diretamente nas questões mentais, temperamentais e conscienciais dos nossos pacientes. Depois o módulo 8, né, vem aula sobre diagnóstico de língua. Eu explico tudo, o passo a passo, como você vai seguir o diagnóstico de língua, como você vai fazer o diagnóstico de pulso. Então eu explico a forma como eu utilizo o diagnóstico de pulso para vocês terem os melhores resultados. No módulo 10 nós entramos na fisiologia dos elementos, né? Fisiologia da água e como ela interfere diretamente nos padrões de desequilíbrios energéticos e físicos, tá? Como a emoção, medo e insegurança vai interferir nos desequilíbrios energéticos que vão gerar as patologias físicas. Depois nós temos a dessensibilização da água, tá? Que eu mostro todos os pontos que você pode fazer a dessensibilização da água, mostro isso na prática, todos os pontos. Depois temos a dessensibilização do fogo, né? Que eu falo sobre a fisiologia do elemento fogo.
como que a ansiedade, a euforia vai gerar um padrão de desequilíbrio energético que gera as patologias energéticas, né? Que geram os desequilíbrios energéticos e as patologias físicas. Depois eu passo a dessensibilização do fogo, tá? Para vocês verem, tá aqui a dessensibilização do fogo e mostro na prática como você vai fazer a dessensibilização do fogo. Depois entro na fisiologia energética do elemento terra, tá? Aqui nós temos todo o aparato, tá? Todo o aparato aqui para você entender como que as questões mentais do elemento terra interferem nos desequilíbrios energéticos, gerando as patologias físicas, inclusive obesidades e síndromes metabólicas, tá? Mostra a dessensibilização da terra, tá? Mostra a dessensibilização da terra e mostro também a localização dos pontos que vocês vão utilizar. Depois mostro a fisiologia energética do elemento metal, né? Toda a parte como a questão mental e emocional de insatisfação, de tristeza podem gerar os desequilíbrios energéticos e os desequilíbrios físicos do elemento metal, né? Depois mostro a dessensibilização do elemento metal e depois mostro na prática os pontos que vocês vão utilizar para dessensibilizar o metal. E por fim faço a fisiologia, né, do elemento madeira, como a frustração, indecisão, raiva, mágoa e rancor interferem nos desequilíbrios energéticos e físicos do elemento madeira. Mostro a dessensibilização da madeira, tá? E mostro na prática os pontos que vocês vão utilizar para fazer a dessensibilização da madeira, tá? No módulo 10 nós temos a neurofisiologia das emoções. Eu explico então como que a neuroquímica do nosso sistema nervoso central interfere diretamente nas emoções e nos sentimentos e como nós vamos atuar nessa parte, né, da neurofisiologia das emoções para nós termos os melhores resultados, tá? Então, quando eu falo que a acupuntura na inteligência emocional não é mais um curso, né, de tratamento das emoções, mas sim uma transformação profunda das emoções do seu paciente, né, um processo de autoconhecimento profundo, é sobre isso aqui que eu estou falando. A união da medicina tradicional com a medicina oriental, tá? Então isso aqui vai determinar uma abertura na sua mente para que você possa entender de uma maneira profunda como você vai trabalhar as emoções dos seus pacientes. Depois nós vamos ter o protocolo de discernimento, que eu mostro como vocês vão melhorar o discernimento dos seus pacientes, a prática do protocolo do discernimento, que eu mostro aqui na Rafa, dessensibilização do sistema límbico, por que ele é tão importante, por que ele traz tantos resultados, né? Inclusive fiz um post ontem no meu Instagram mostrando, né, todo esse processo, então a abertura aqui da aula, tudo, são aulas sucintas, mais ou menos de 8 minutos, tá? Então dá para você pegar bem aí todo esse processo e entender de uma maneira bem geral como você vai fazer todo esse processo. Também demonstro na Rafa. Então o curso mostra na teoria e na prática como que você vai fazer cada um dos protocolos, tá? Aí depois nós temos no módulo aqui 11 ou 12, né? Tá duplicado aqui, o protocolo Palladium do Shen, prática do Palladium do Shen, como que você vai utilizar, a localização dos pontos, quais pontos vocês vão utilizar em cada determinada situação emocional e mental dos seus pacientes, tá? Depois eu falo da auriculoterapia nas questões, né, de dessensibilização, de proteção das emoções. Depois no módulo 13 eu falo sobre pontos chudorsais, demonstro todos os pontos chudorsais que também é uma forma de limpeza das emoções, mostro isso aqui na prática, tá? Fazendo toda a localização dos pontos, então é bem interessante essa aula, fica fácil de você localizar os pontos. Depois eu ainda trago o protocolo de proatividade, que é um protocolo que melhora a procrastinação, tá? A prática da proatividade demonstra aqui na Rafa também, passando passo a passo de como vocês vão fazer todo esse processo para melhorar a procrastinação dos seus pacientes. E isso é bem interessante que essa técnica, os alunos do curso de acupuntura e inteligência emocional, quando utilizam ela, têm resultados incríveis com os pacientes, tá? Então vale muito a pena.
Depois eu trago uma aula exclusiva de como você vai utilizar os protocolos do curso. Então falo para vocês o passo a passo do que você vai fazer para que você possa ter o melhor aproveitamento do curso, quando você deve repetir, quando você deve evoluir o seu tratamento, quando você deve fazer todo o processo para entender, né, o que o seu paciente, como ele reverbera, como ele pode reverberar, tudo o que você deve fazer aí para tirar o melhor proveito do curso. Agora nós temos um módulo extremamente incrível, tá? Que é um módulo de atendimento ao paciente. Então eu avaliei uma paciente, tá? Com toda a permissão dela, nós gravamos e eu mostro sessão por sessão a evolução dela, como eu avalio, como eu trato, as evoluções, os diagnósticos de língua, tudo isso eu faço num passo a passo, mostrando a evolução, como ela foi melhorando ao longo de 11 sessões. Tá? Foi bem interessante, é uma paciente que tem um nível de ansiedade extremo, que trazia até bulimia, então foram feitas todas as sessões, inclusive mostra as dessensibilizações das tatuagens, que também deu um resultado bem interessante nela, a evolução da língua, até o momento da alta dessa paciente e como ela teve uma melhora gigantesca em todo o seu processo mental e emocional. Olha a diferença aí do padrão da língua, tá? Eu vou mostrando isso sessão por sessão, vocês vão ver de uma maneira bem interessante, é incrível esse módulo. Tá? Depois nós temos módulos extras, né, de laser stipper, explico tudo sobre o laser, como você vai utilizar o laser na sua prática clínica para você atender os seus pacientes com acupuntura na inteligência emocional. Tá? Demonstro aqui também na prática o laser, né, fazendo aqui todos os pontos para vocês verem a modulação do laser, então fica bem fácil de você entender. Trago as imagens das frequências de Nogier para vocês saberem como utilizar e quando utilizar, e tem uma aula extra de stipper, tá? Então explico toda a funcionalidade do stipper, por que o stipper hoje surpreende e traz resultados tão importantes, tão interessantes aqui dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, e como você vai utilizar isso também nos seus pacientes. Tá? No 18º módulo nós temos as mentorias, tá? Mentorias de como utilizar os protocolos, biotipologia, Covid e as alterações emocionais. Essa é uma mentoria que ficou fantástica, tá? É uma mentoria que eu falo sobre as questões da Covid e como ela interferiu nas questões mentais e emocionais. Então, na época da pandemia eu atendi muitos pacientes, então eu trouxe essa aula para vocês, voltado para a neurociência, voltado para a medicina ocidental e oriental. Tá? As mentorias que eu fiz, todas estão gravadas aqui para vocês terem o melhor acesso, tá? E o melhor conteúdo do curso. Tá? Caso clínico de patologia emocional, então várias mentorias estão todas aqui. Caso clínico de TDAH, esse caso clínico foi bem interessante, uma discussão muito boa. Tá? Algumas aulas extras sobre aula de marketing, tá? Como você vai utilizar o marketing no seu sistema, no seu curso aqui para você divulgar esse curso, aula extra de ansiedade, aula extra de síndrome do pânico, aula extra de depressão. Então eu mostro de uma forma muito profunda como isso aqui interfere diretamente no nosso físico. E uma aula extra sobre neurociência da saúde, tá? Foi uma aula incrível que eu falei sobre todo o processo da neurociência, da saúde mental e emocional. Então você consegue ter um resultado fantástico e entender como que junto com a medicina oriental e a medicina ocidental, você pode ter os melhores resultados com seus pacientes, tá? Unindo as duas ciências. Playlist das aulas de fisiologia energética de cada órgão e cada víscera. Então tá aqui a playlist, você vai acessar todas essas aulas, tá? São aulas extras. E aqui no módulo 20 nós temos o curso de acupunturista 12K, tá? Aula de boas-vindas. Como você vai faturar 12 mil reais? Eu mostro aqui sessão por sessão quantas sessões você precisa fazer, qual o preço da sua sessão, a diferença de preço e valor, tá? O valor agregado que você precisa gerar aqui, nicho, persona e promessa. Então isso aqui também vai direcionar a sua comunicação para você trazer mais pacientes, tá? Os métodos de diferenciação do mercado, o que você pode fazer, as divulgações, estratégias que você pode fazer para ter os melhores resultados com a acupuntura. Vantagens e desvantagens, tá, de cada uma das formas de divulgações estratégicas, técnicas de vendas, tá? Então mostro também todas as técnicas de vendas que você pode utilizar para
entregar o melhor resultado e mostrar para o seu paciente o valor da sua sessão. Tá? As formas de captação online, como você pode usar para chegar no maior número de pessoas, né, para que essas pessoas venham até você no seu consultório. Formas de captação offline, fora das redes sociais. Tá? Modelos de parceria, o que você pode fazer para gerar parcerias e aumentar o número de pacientes. Técnicas de conversão, tá? Então, se você tem um paciente ali e ele liga, pergunta o preço e some, aqui técnicas de conversão para você entender como você vai abordar o seu paciente para que ele possa, então, entender quais são as formas que ele precisa ter para ele ter os melhores resultados com a acupuntura. Os gatilhos mentais que vocês podem utilizar, tá? Nesse método de conversão. Eu mostro o roteiro de conversão que eu utilizo com os meus pacientes, tá? Mostrando o passo a passo que você vai fazer para fechar um plano de tratamento. Tá? Mostro para vocês um plano terapêutico também, como vocês podem fazer o plano terapêutico de vocês, o tempo, preço, tá? Fidelização dos pacientes, o que vocês podem fazer para fidelizar os pacientes de vocês da melhor forma possível. Tá? Diferenciação de mercado para a fidelização dos pacientes, que você pode, quais são as técnicas que você pode utilizar para se diferenciar no mercado de trabalho, né? Não ser apenas mais um acupunturista aí brigando por pacientes. Tá? No módulo 21, o meu gestor de tráfego faz aulas a respeito de como você pode divulgar isso no seu Instagram. Tá? Então ele mostra aqui como você pode fazer tudo dentro do seu processo para você ter os melhores resultados e atingir o maior número de pacientes na sua região. No 22º módulo, então, nós temos o certificado. Tá? Então aqui é o certificado, quando você chega que você conclui essa aula, tá? Tem aqui o passo a passo como você vai emitir o seu certificado e o verso do certificado, né? Porque a Hotmart só fornece a frente do certificado, então eu tenho o verso do certificado para você baixar. Tá? É um verso que eu fiz, que tem a minha assinatura, que tem todos as informações legais aí, porque é um curso legal. Tá? Então, aqui nós temos 22 módulos, tá? 22 módulos do curso de acupuntura da inteligência emocional. Então você vai ter todo o conhecimento numa didática exata para você ter os melhores resultados com seus pacientes, tá? Então a hora é agora, tá? É a sua oportunidade de ter em mãos todo esse conteúdo, testes que você pode fazer com o seu paciente. Então você vai aprender desde a fisiologia energética, desde a anamnese, o diagnóstico de língua e pulso, tudo o que você precisa saber para diagnosticar energeticamente e emocionalmente o seu paciente, seja com qualquer patologia aguda ou crônica. Tá? Além de tudo isso, você tem diferenciais no curso, que é a junção da medicina oriental com a medicina ocidental, para que você possa ter os melhores resultados com a acupuntura. Tá? Então as inscrições estão abertas, mais de 80% das vagas já foram preenchidas. Eu convido vocês a agirem rápido. Qualquer dúvida me chame no direct, que eu passo todos os detalhes para vocês do curso, e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Vai ser incrível ter cada um de vocês dentro desse curso, para que vocês possam transformar a sessão de acupuntura de vocês em um momento único, um momento mágico, entregando os melhores resultados para cada um desses pacientes. Certo? Conte comigo, porque aquela máxima, né? Juntos nós somos mais fortes, mas de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Aguardo vocês no curso e até mais. Tchau, tchau, pessoal.